Bom dia, pessoal. Professor André, disciplina de língua portuguesa. Pessoal, e hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo, agora do livro 4, na página 16, certo? Onde nós vamos dar início à explicação do conteúdo, que é frase, oração e período, certo? Então nós vamos ver o que são estas três coisinhas que vocês vão estar precisando aí durante toda a vida escolar de vocês, né? Então, primeiramente, vamos ver o que é uma frase. A frase é todo enunciado com ou sem verbo, que tenha sentido completo. Exemplo: fogo, estou em casa. Veja que o fogo, a palavra fogo, ela não tem verbo, né? Porque fogo não é verbo. E você tem ali uma frase nominal. Mas, apesar de não ter verbo, tem um sentido completo. Quando alguém diz fogo, você entende que algo está pegando fogo, ou então que algo está aceso, que tem um fogo, como uma vela, ou que algo está em chamas. Se eu disser assim, ai, você vai entender que eu estou sentindo dor. Então, o que é isso? Veja que eu não tenho aí uma frase completa, com sujeito, verbo, complemento, ou que eu não tenho aí muitas palavras, mas eu tenho uma expressão que ela tem um sentido completo. Se eu falar ai, você não vai entender que eu estou com fome, você vai entender que eu estou sentindo dor. Se eu falar ai, você não vai entender que algo está pegando fogo. Agora, se eu falar fogo, você entende que algo está pegando fogo, que tem chamas em algum lugar, certo? Então veja que apesar de ser apenas uma palavra, ela tem um sentido completo. E quem está transmitindo a ideia está passando uma ideia completa para quem está ouvindo. A pessoa que recebe aquela mensagem, ela entende o que a pessoa que disse a mensagem quis dizer, certo? Então aí eu tenho uma frase. Agora, nesse outro caso aqui, eu também teria uma frase, só que com um verbo, né? A chamada frase verbal. Estou em casa, né? A pessoa entende o sentido disso e aí eu tenho aqui a presença de um verbo. Agora, como é que eu faço para diferenciar a frase da oração? Pessoal, a oração, ela é obrigatória ter um verbo. Então, ela tem a obrigatoriedade de ter um verbo. Então, eu posso dizer que a frase é qualquer enunciado que tenha um sentido completo. Agora, a oração não. A oração é todo enunciado que tenha sentido completo ou não, não é obrigado a ter sentido completo, mas tem que ter um verbo. Então, qual é a principal diferença da frase da oração? É que a oração é obrigatório ter um verbo, tá? Então, a principal diferença é essa. E ela não precisa necessariamente ter um sentido completo, igual na frase. Então, um exemplo, oração aí tem basicamente dois tipos. Oração com apenas um verbo ou oração com dois verbos ou mais. Exemplo de oração com apenas um verbo. Maurício chamou o amigo. Então aí eu tenho apenas um verbo, né, que é o chamou, do verbo chamar. E aqui no outro exemplo eu tenho, ele pediu que colaborássemos. Então aqui eu tenho um tipo de oração com dois verbos, que é o verbo pediu, do verbo pedir, e colaborássemos, que é do verbo colaborar, ok? Veja que nos dois casos eu tenho a presença do verbo. Então, se eu tenho a presença do verbo, eu tenho a presença de uma oração, certo? Se eu tenho a presença de dois ou mais verbos, eu tenho aí a presença de duas ou mais orações, ok? Então, a diferença de frase e oração é que na frase eu não preciso necessariamente ter um verbo, mas na oração eu preciso ter um verbo. E que na frase eu tenho que ter um sentido completo e na oração não necessariamente eu preciso ter um sentido completo, certo? E o que é período? Período é um conjunto de orações, ou seja, eu posso ter um período simples e um período composto. Vamos ver agora a diferença entre eles. Exemplo, fizemos o serviço. Então, uma oração, período simples. Por que eu chamo de período simples? Porque eu tenho apenas uma oração. Que oração é essa? É o verbo fazer. Fizemos o serviço. Eu tenho apenas um verbo aí, que é o fizemos do verbo fazer. Então, eu tenho apenas um período, certo? Uma oração, um período. Quem determina o período? A oração. Se eu tiver uma oração, eu tenho um período. Se eu tiver duas ou mais orações, eu tenho um período. Aliás, se eu tiver um período, uma oração, eu tenho um período simples. No caso aqui, eu fizemos o fazer, eu tenho apenas um verbo, então eu tenho apenas um período. Agora, se eu tiver dois ou mais períodos, eu vou ter. Aliás, se eu tiver duas ou mais orações, eu vou ter um período composto, certo?
Então, olha, no outro exemplo aqui, estudei e fui para a escola. Então, aí eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Eu tenho aí a oração estudar e a oração fui, ou seja, eu tenho dois verbos. Estudei, que é do verbo estudar, e eu fui, que é do verbo ir, tá? Então, espero que tenha dado para entender o conteúdo, pessoal. Estarei deixando a atividade. Boa sorte a todos e até a próxima aula.